aula de hoje a gente ia ficar devendo um pouco sobre a estrutura básica do HTML. E aí, galera, beleza? Então, aula passada a gente tinha visto um pouco do que é o HTML, então eu dei uma introdução do que era o HTML, então acabei falando um pouco das tags e na aula de hoje a gente ia ficar devendo um pouco sobre a estrutura básica do HTML, bem como eh, ensinar vocês e mostrar para vocês a como fazer um download da nossa IDE. Então, para os nossos códigos daqui para frente, tanto em HTML quanto em CSS, a gente vai estar utilizando uma IDE que se chama VS Code, tá? E eu decidi utilizar essa IDE porque ele é muito boa. Então, a gente vai ver que quando a gente começar a utilizar as tags e tudo mais, o VS Code ele nos proporciona a gente ter um fechamento automático dessas tags. Então, as próprias extensões, então quando a gente for estar rodando o nosso site, a gente vai poder estar rodando ele na nossa própria máquina local, tá? Utilizando uma extensão para isso que existe no VS Code, tá? E também a própria estrutura básica, tá? Vocês vão ver que tem atalhos, né, que nos proporcionam a gente criar, né, a estrutura do HTML muito mais rápido. Então, por esse motivo que eu vou estar utilizando o VS Code, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Então, é só vocês virem aqui no Google e digitarem VS Code, tá? Aqui o VS Code nada mais é do que um ambiente de trabalho, né? É uma ideia que a gente chama, tá? Então, não tem diferença se a gente, por exemplo, fosse produzir o nosso código no VS Code ou de um bloco de notas. Mas, como eu falei, existem algumas diferenças, sendo uma delas, né, a utilização aí de extensões, né, fechamentos automáticos ali de tags. Então, o VS Code ele acaba facilitando muito as coisas para a gente, tá? Ele é bem mais prático nesse sentido, tá? Então, é só vocês digitarem VS Code aqui no Google, tá? E clicarem no primeiro link, tá? Então, aqui é o site, né, do VS Code. Tá, então eu vou estar ensinando vocês a como instalar ele no Windows e no Linux. Então não tem muito mistério. Basicamente no Windows e no Mac as coisas são um pouco mais fáceis porque é só você executar ali, né, o programa executável, né, no caso do Windows. No caso do Mac eu tenho quase certeza que é bem parecido, tá? Então basicamente você executa o instalador, né, seleciona a pasta do qual você quer que o VS Code fique, tá? E basicamente ele já vai estar pronto para você. No Linux existem várias formas de você instalar, então você pode instalar, você pode baixar o arquivo, você pode baixar o ponto .deb dele, né? Você pode estar baixando o ponto .tar, você pode estar baixando a versão Snap, tá? Então essa versão que eu tenho aqui é a versão Snap, né? E basicamente o que vocês precisam fazer é dar um sudo snap install classic code. Tá, eu só não vou fazer isso porque eu já tenho o meu, tá? Então, por apt não dá, tá? Basicamente são instaladores, né? Pacotes e instaladores, né? Sudo apt install code, ele vai dizer que não existe, tá? Então ele vai nos levar para a versão Snap. E para vocês instalarem a versão Snap, tá? Basta vocês digitarem esse código aí que eu tinha mostrado para vocês, né? Sudo snap install classic code, tá? Então existem duas formas, várias formas, né, como eu falei, da gente estar instalando, né? A gente pode estar instalando pelo terminal, né, utilizando o Snap, tá? Ou a gente pode vir aqui e baixar o .deb ou o .tar, por exemplo, tá? Independente do que vocês escolham, tá? A gente vai estar sendo levado para esta primeira página aqui, tá? Então, basicamente essa é a cara, tá, do nosso Visual Code Studio, tá? Então, eu vou primeiro mostrar para vocês aqui é uma extensão que a gente vai utilizar, que é uma extensão que vai fazer com que o nosso site ele rode, né, na nossa máquina local. Então a gente vai vir aqui nesse penúltimo item aqui, né, que são as extensões, tá? E vocês vão digitar live server. Opa, aqui. Live server, vocês vão clicar nesse aqui nesse primeiro aqui. Então essa é a extensão, tá, que nos permite a gente lançar o nosso
para da gente visualizar o nosso site, né, na nossa própria máquina local, tá? Então, quando eu for criar a estrutura básica, né, eu vou estar mostrando para vocês, vou estar iniciando. Ele basicamente vai criar esse ícone aqui e quando a gente clicar, ele vai iniciar o nosso site, tá? A nossa máquina local. Enfim, vai setar a porta certinho, tudo bonitinho, tá? Então, na primeira aula, nossa primeira aula de introdução, eu tinha falado para vocês o que que eram as tags, né? Então, eu expliquei ali o começo das tags, né? Que é as tags da estrutura básica, né? Que são as tags head, a tag body, a tag HTML, tá? Então, primeiramente, tá? Para eu estar mostrando, né? Como funciona, mostrando, né? De fato essas tags, tá? A gente tem várias maneiras, tá? De criar um arquivo, tá? Então, a gente vem aqui em File, tá? Esse é um dos jeitos, tá? E a gente vem aqui para selecionar uma pasta, tá? Onde a gente quer que fiquem os nossos códigos, tá? Então eu vou deixar aqui nos documentos mesmo e vou abrir, tá? E depois eu vou clicar aqui nessa opção de novo arquivo, tá? E ele basicamente vai criar um arquivo para a gente. Então, por padrão, né, os arquivos que são do tipo CSS vão ter um nome padrão styles, né? E todos os arquivos do tipo HTML vão ter um padrão do tipo index. Não necessariamente você precisa colocar esse nome, tá? Mas é o padrão. Então, aqui para o nosso primeiro programa, eu vou chamar ele de index.html, tá? Deixa eu fechar aqui. E, bom, galera, basicamente, tá? Aqui é a ideia onde a gente vai estar trabalhando, tá? Então, basicamente, para não ter que construir a estrutura do zero, tá? Existem dois comandos que a gente pode estar utilizando para já iniciar essa estrutura básica, tá? O primeiro é simplesmente digitar um ponto de interrogação e depois a gente dá um tab, ou a gente digitar, por exemplo, HTML5. Opa, HTML, HTML, e a gente vem aqui nessa segunda opção, descer, né, com a seta e dar um tab, tá? E basicamente a gente vai ser redirecionado já com essa estrutura básica pronta, tá? Então, essa é a vantagem da gente estar utilizando uma ideia como o VS Code, por exemplo, ao invés de um bloco de notas, tá? Então, eu vou dar uma passada rápida aqui pelas tags que eu já tinha citado na aula passada, tá? E, bom, como já ensinei vocês a instalar a extensão do Live Server, depois eu vou mostrar como que vai ficar a nossa página web na prática, tá? Então, primeiramente aqui ele começa com essa abertura de chaves, exclamação doctype, HTML, o que que é isso? Bom, basicamente aqui, claro, se vocês forem aqui em cima, ele vai basicamente detalhar, né, o que que a tag significa, tá? Nessa aqui não está detalhando, mas basicamente esse doctype ele está dizendo para o meu navegador que a minha página é do tipo HTML, tá? Estou especificando, né, para o meu navegador, né, um doctype do tipo HTML. Depois a gente vai ter as tags do tipo, a gente vai ter essa tag HTML, tá? E aqui a gente vai estar definindo a linguagem do nosso site, né? No caso, eu posso manter em inglês ou posso criar ela do tipo PTBR, tá ok? Bom, enfim, pessoal, peço perdão aí, tive que pausar rapidinho. Então, como eu estava falando, né, o nosso doctype ele vai especificar para o nosso navegador, tá? Que é a nossa página do tipo HTML. Aqui, tanto faz, né, se a gente deixar aqui, se a gente vai construir, né, o nosso site realmente, se a gente vai construir ele em português, seria interessante a gente colocar, né, especificar que o nosso site é em português, né? E depois a gente tem a tag head, tá? Então, basicamente, vai conter as meta tags, tá? Se vocês forem em cima da tag, vocês vão ter uma definição, né? eh, do que se representa essa tag, tá? Representa uma coleção de metadados, como está dizendo aqui, do documento. No meu caso, ele está em inglês porque creio que o meu Linux esteja em inglês, então para vocês, provavelmente, se o Windows de vocês ou o Linux estiver em português, ele vai estar aparecendo em português, tá? Enfim, então eu vou estar destrinchando um pouco dessas tags aqui para vocês, tá? Então essas tags aqui que ele já inicia são tags padrões, tá? Então a nossa primeira meta tag, ela é ele está setando esse char set como o TF8. Então o TF8
Basicamente, ele vai permitir, né? Ele é uma codificação de caracteres, né? Meio que universal. Então, ele vai estar permitindo, por exemplo, que a gente utilize, né? Caracteres, por exemplo, letras, né? Com acento, C cedilha e etc, tá? Então, é meio que enfim, é universal, tá? É uma codificação de caracteres universal, tá? Então, para a gente não estar tendo erros, tá? Ele basicamente já vem na nossa estrutura básica. Depois a nossa segunda meta tag aqui, a gente basicamente está dizendo que ela é do tipo viewport, tá? E o que ela faz é basicamente como cada computador é um computador diferente, como cada tela tem uma resolução diferente, então essa tag aqui ela faz com que ah, a página do nosso navegador ela se adapte a diferentes resoluções, tá? Então se eu tenho uma resolução 4K, se eu tenho uma resolução Full HD ou mais antiga, basicamente, essa meta tag ela vai estar se adequando à resolução da minha tela. E aqui eu estou definindo a escala, né, inicial da minha página de navegação normal. Então, basicamente, isso aqui é o zoom, tá? Então, não estou adicionando zoom nem tirando zoom, tá? É a escala normal da minha página da web, tá? Eu havia falado também da tag título. Se vocês passarem o mouse por cima da tag título, vocês também vão estar conseguindo ver enfim, detalhes, né, sobre a tag. Eu havia falado, né, na aula introdutória. Basicamente, né, ela vai ficar na tag head também, tá? Então, é uma tag que basicamente vai definir o título da nossa guia, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Enfim, galera, eu posso escrever aqui o que eu tinha feito na primeira aula, né? Então, depois da nossa tag head, né, que a gente vai ter os metadados, a gente vai ter a tag body. Então, todo o conteúdo principal do nosso site ele vai ficar aqui nessa tag, tá? Então, no começo lá da primeira aula, eu tinha a tag H1, tá? Basicamente, se não me engano, eu tinha um olá. Depois eu tinha uma tag de parágrafo, que estava dizendo tudo bem, tá? Então, como vocês podem perceber, o VS Code ele é muito mais prático porque ele basicamente fecha a tag, né? Não sei se vocês puderam perceber. Deixa eu voltar aqui. Tá? Eu tenho uma tag H1 de parágrafo. Basicamente, quando eu seto ali o maior, né? Ele basicamente já conclui a tag de fechamento. Então, isso aí é muito prático no nosso dia a dia. Olá, e depois eu tenho a tag de parágrafo. Tudo bem. E beleza, galera. Então, aqui eu posso estar especificando salve, só para vocês verem que de fato isso aqui é o título da minha guia, tá ok? Então, agora a gente vai rodar, tá? Esse nosso site, tá? Então, só para exemplificar mesmo que eu tinha falado na nossa aula de introdução, tá? Expliquei um pouco das meta tags, tá? Né? Tinha adentrado mais a fundo em poucas tags ali na aula de introdução, tá? E agora a gente vai estar rodando esse nosso site. Então, basicamente, a gente vai clicar aqui nessa extensão que a gente tinha instalado e a gente vai ser redirecionado para a nossa página. No meu caso, eu venho aqui e aqui vai estar o nosso site, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, basicamente, aquela tag title que está dentro da head vai definir, né, o nome aí do nosso... Ah, eu acho que vocês não estão vendo, né? Pera aí. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Tá, eu havia iniciado aqui, né, a nossa extensão e basicamente a gente é redirecionado aqui para o nosso site, né? Então aquela tag title dentro da tag head, ela vai definir aqui o nome da nossa guia, né? Eu vou ter uma tag H1 que vai definir o olá e eu vou ter uma tag de parágrafo, né, que está, né, imprimindo aqui na tela do meu navegador o tudo bem, tá? Então, eu acho que era isso, tá, galera? É, acho que a melhor exemplificação de estrutura básica é essa, tá? Basicamente, esse é o nosso padrão, tá? Esse é o nosso documento padrão, né? Sempre quando a gente for criar, a gente já vai estar iniciando essas tags automaticamente para a gente, tá? E né, mais para frente a gente vai estar vendo outras tags, a gente vai estar vendo outros recursos do HTML. Se não me engano, na próxima aula vai ser uma aula de CSS, tá? Então eu vou estar
dando uma explicação para vocês, uma introdução do CSS, também eu vou estar explicando as diferenças entre o CSS interno, o CSS inline e o CSS externo, tá? Então, esse vídeo aqui foi só uma explicação, né, de como funciona a estrutura básica do HTML, tá bem? Então, é assim que o nosso site ele vai se portar, tá? Mas enfim, galera, eu acho que é isso, né? Na próxima aula, se não me engano, vai ser de CSS, né? E depois, né, nas próximas aulas de HTML, a gente entra enfim, em outros assuntos, né? Como listas ordenadas, listas desordenadas, né? Eu vou estar falando para vocês o que que é o HTML semântico, tá? Então, vai ficar uma aula aí bem mais prática, bem mais legal, beleza? Então é isso, galera. Então, muito obrigado aí pela companhia de vocês e até a próxima aula.